Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando aqui a revisão do dia, hoje dia 31 de janeiro, último dia do mês, último pregão do mês, e foi dia de super quarta com decisão taxa de juros dos Estados Unidos, Brasil, notícia importante, ADP, um tanto de coisa no dia. Mas antes eu começo a falar minha análise e meus estudos do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando o setup das linhas aqui no dólar que a gente teve hoje. Rolar de contrato, importante a gente mudar para o contrato que está entrando, né? Então WDOH. E as linhas estavam nessa região aqui e nessa região superior. Aí aconteceu, o preço abriu aqui, primeiro bloco, subiu, não tocou na linha, tava de olho se pudesse tocar, mas não tocou, voltou. E aí teve o toque, só que o toque foi exatamente na hora que tinha DP, notícia que traria volatilidade. Só que essa volatilidade foi a favor da linha. Foi bom, e se fosse o contrário? Aí teria estopado. Mas aqui foi bom. Ficou bem travado por boa parte do tempo aqui. Na verdade, nem foi pela questão de tempo, foi pela volatilidade. Ó. Se a gente for ver de bloco aqui, 10 e 14. Aqui nesse bloco 30 era 10 e meia. Então foi mais questão que travou uns minutos aqui e depois andou de novo. Aí teve uma força vendedora, foi caindo, caindo, caindo. Não era nada de notícia aqui, tá? Nem abertura de ações, e aí chegou na linha inferior, cravando então a entrada da linha superior aqui embaixo. E aqui embaixo acionou a operação de compra, só que aqui estava na abertura a reação do mercado à vista. E tinha notícia 11,45 PMI, só que mais uma vez foi a favor da linha, a linha não estopou. Chegou a andar aqui, o movimento necessário até para fazer a parcial. Voltou, aqui era 1h da tarde, não estopou a linha, volta, não estopou a linha, e olha a demora que foi, e aqui realmente estopou. Aqui estopou, se a pessoa tivesse sentado de novo, já era de quase 17 horas, não vale a pena em dias normais, só que hoje teve volume por causa da questão do discurso do Jerome Powell, e aqui a gente vê praticamente que o topo do movimento chegou a andar quase 26 pontos, mais do que pagando essas parciais aqui. Então, hoje acabou sendo um dia interessante para as linhas, para fazer parcial. Mas, né, se eu pudesse ter a bola de cristal para saber que mesmo com notícias e coisas relevantes no dia ia respeitar, fazer o quê? Já em regra de coloração de renco, foi outra coisa bem interessante. Aqui, a gente teve a troca de cor, mas era quase... Tinha a questão aqui de poucos minutos depois ter notícia 10h15, não foi para frente, estopou. Essa venda aqui não andou muitos pontos. Deu compra, estopou. Aí, quando deu essa venda mais do que pagou. Aqui uns 26 pontos. Essa compra não andou. 3h da tarde. Essa compra aqui chegou até andar, mas poucos pontos. Venda, estopou, compra. Mesma coisa aqui. Venda, estopou, compra. Mesma coisa. Estava em mercado meio... Deixa eu ver pela hora. Não, isso aqui tudo não teria dado para entrar. Esquece o que eu falei, porque a partir de 16 horas tem até um vácuo aqui, ó, mostrando para mim. Olha, 16 e 16 e 1. E aqui também, ó, 16 e 6. Então, todo esse tempo aqui
Deixa eu marcar direito. Todo esse tempo que teve aqui nesses blocos foram a reação da decisão à taxa de juros de 16 horas. Então, muita volatilidade. Isso aqui é 16,2, 16,6. Aí, o primeiro candle de 5 fechou. Já era região de compra, não teria dado tempo de entrar aqui. Aí, mudou para venda. Mudou que horas? 16,31, que já estava começando a coletiva. Volta, troca de cor de novo. Muito ruído aqui. E aí 16,38 mudou de cor. Essa pelo menos andou a favor do discurso. E aí já era depois 17 horas andou também aqui no fim do dia, quando o discurso já ficou em tom negativo, bem claro aqui para o dólar subir e índice cair. No geral teve muita coisa hoje, muitos blocos, não tende a ter notícia, coletiva, essas coisas, tudo traz muitos movimentos. Então essa tela toda aqui é de bloco. O Renko teve mais ainda, foi no índice. O índice foi muita coisa aqui. Abriu aqui embaixo. Deixa eu puxar. Abriu com um gapzinho, primeira cor a gente ignora, compra, teria estopado, mas aqui é tudo do primeiro candle, 9,1. 9,8, aí já mudou, não andou quase nada, teria estopado. A compra aqui que acabou andando era 9,12. O movimento só foi subindo. Vamos ver onde que foi o topo desse Renko. Então, daqui até o topo, 1.800 pontos. Como que a gente ia adivinhar que o índice hoje ia ser só alta, 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 com tudo lá fora fazendo um movimento contrário? E aí começa o ruído. Aqui foi tudo 16 horas, ó. Começou 16 horas nesse bloco 119. Tudo isso aqui foi a reação louca que teve no candle. Ainda era 16, 16, 16, tudo isso aqui. Então não daria tempo de fazer nada. Vamos ver aqui, 16 horas ainda, 16 ainda, reação do candle dos juros, 16, muito, nossa. Mudou de cor, mas era o primeiro minuto ainda. Aí aqui é 16,2, 16,3, nem fechou o candle de 5 minutos, fechou foi aqui. Aí começou a andar um pouquinho, mas em 15 minutos teria coletiva, então estopou se tivesse pensado em compra. A venda, aqui já era 16,14, andou alguns pontinhos. Compra estopou, venda praticamente não teria andado muitos pontos. Até que teve uma força compradora, minutos depois da coletiva, que eu não estava entendendo essa força, sendo que o discurso hoje ele foi mais negativo do que positivo. E aí mudou de cor depois do LS ter ativado no Renko. E mesmo assim, no fim do dia, andou aqui uns 1.400 pontos, dia de alta volatilidade. Tudo isso aqui de bloco. Super volatilidade, super volume, super quarta. Gráfico de candles. Gráfico temporal, 5 minutos, dólar. Lembrando, rolar de contrato, temos que olhar o contrato que vai mudar, né? Então, abri aqui o WDOH, porque se eu abrisse o WDO Food, teria esse gap aqui. A não ser que eu ativasse o Ctrl J, Ctrl K. Mas prefiro olhar o contrato mesmo. Fica mais fácil. O que nós tínhamos aqui do dia anterior? Dia anterior teve movimento de alta, só que no fim do dia devolveu praticamente tudo. Fechou em torno da média 200, em torno das outras médias menores e todas sem tendência. Dia de hoje abriu com gapzinho de baixa, mas irrelevante porque média sem tendência. Primeiro candle de rejeição, tá? Teve sombra. O segundo candle teve uma força compradora, fechou gap, pegou o VWAP do dia anterior e começou a ter muito candle aqui de rejeição. Em região que, deixa eu marcar a retração, topo, fundo, região de 50%, tentando travar, mas eu não vejo nada a ser feito, setup da VWAP não cabe, tá em torno da 200, o preço cai, testa essa região do pavio do primeiro candle, segura, e aí tem a volatilidade com a abertura das ações, 10 horas, alta volatilidade. E depois tinha o candle de 10 e 15, então antes de fechar o candle, iniciar o candle de 10 e 15 da notícia, esse candle aqui que fechou 10 e 15, ele rompeu a máxima do dia, chegou em região de 61 do dia anterior, e aí o candle de 10 e 15 teve essa alta volatilidade por causa da notícia do ADP. Mas olha como que estava bagunçado, muita bagunça de médias, olha como trollou aqui, trollou. Aqui nessa região eu tinha visto duas possíveis figuras. A primeira, mais óbvia aqui, tinha esses fundos.
os topos que não estavam iguais, então poderia considerar só os topos do dia. Então, possível canalzinho aqui. Ao mesmo tempo, eu estava vendo, lembrando que sendo esse canal, pela região que ele está, pelo dia anterior ter sido tendência de baixa, ele poderia ser uma bandeira de baixa, como foi, né? Outra figura para favorecer o movimento é que nós tínhamos aqui um ombro, cabeça, ombro. A linha do pescoço estava inclinada. Então, duas figuras interessantes. E aí, 11,5 caiu, rompeu mínima do dia, rompeu nesse candle aqui, testou a região do fundo aqui dessa área de ontem, não rompeu de primeira, fez um pullback de médias, não, na hora estava bem afastado. E deu um respiro para poder romper esse fundo aqui do dia de ontem e tinha ainda essa mínima aqui atrás, então foi um movimento bem forte. O candle de 11,6 iniciou, foi aqui nesse candle 31, então com o fluxo do gringo aumentou mais ainda a força vendedora, chegando o LS ativar, rompeu a mínima aqui do dia anterior, pegou a liquidez da mínima e estava chegando bem nessa região que eu comentei que poderia ser possível, trava aqui, deixa eu mudar de cor, esse fundozinho de antes de ontem, segunda. Chegou aqui de forma esticada, posso pensar em reversão? Posso, tem região de confluência, meio por cento de baixa. Temos aqui gatilho? Temos, 1, 2, 3, candle 81, stop ok, risco retorno? Não tem para média de 9, mas acabou indo. Travou bem nesse fundo aqui, se eu marcar da primeira pernada que a gente, do dia, né, que a gente teve, eu posso marcar do 4 a 1, jogar para baixo, cravou quase 100% aqui, movimento subiu forte, chegou na média de 20 de forma forte, posso considerar retração, travou em 61 de retração, junto com troca de polaridade, força vendedora, que bom que travou aqui, mas eu não vendo, não tem candles aqui vendedores, tem que preencher alguns critérios. O preço estava indo em direção a preencher esses critérios, mas esse candle 45 quebrou tudo aqui, então não daria para pensar em vendas. 9 cruzou a 20 para cima, cruzou para baixo, teve volatilidade aqui nessa hora 13,5, não tinha nada de notícia, apenas volatilidade normal. Pegou aqui a liquidez da mínima do dia e quase beliscou aquela região de suporte que eu falei ali atrás. Não conseguiu dar sequência, a LS nem ativou, não vou fazer nada de contra aqui. Parece que só foi pegar liquidez mesmo. Travou no fundo de novo, rompimento falso, o preço começou a subir. E quando estava aqui, nessa região, deu essa possibilidade então de ser um topo duplo. Mas quando voltou para fazer troca de polaridade, não conseguiu respeitar essa região aqui. Pelo contrário, quebrou boa parte do movimento. Vai de novo a média de 9,20 ficar sem tendência. Nem retração respeitou. 9,20 sem tendência. Aqui, zigue-zague, zigue-zague. Demorando para reagir. Mas, no geral, se a gente for ver no dia, eu via mais força vendedora até o momento. Por quê? Facilidade para cair. Correção fraca. Facilidade para cair. Para anular essa força vendedora aqui, precisou disso tudo. Facilidade para cair, ok, teve até uma facilidade para subir, mas não anulou toda a força vendedora. Facilidade para cair de novo. Para subir, demorou muito. Para cair, olha a facilidade. Aí aqui já começou a ficar ruim, porque não foi uma facilidade toda, né? Olha a demora de candles aqui para só chegar na região de fundo e nem rompeu o mínimo. E aqui quando estava subindo, poderia o cenário ficar todo ruim e o preço fazer isso aqui, ó. Esse desenho. Fez o topo duplo? Fez, mas poderia então estar formando agora um fundo duplo. Não fez isso. Estava fazendo, era isso aqui, ó, funilando. LT dos topos, LT dos fundos. Batia no topo, não conseguia romper, até que chegou no fundo do dia de novo. Nesse fundo do dia aqui, que era talvez para romper mínima, finalmente não rompeu. Teve um candle aqui de engolfou a barra anterior, teve um volume alto nesse candle aqui, teve fluxo na hora que eu estava vendo, e detalhe interessante que esse candle era o candle da última hora antes da decisão de taxa de juros, etc. Então, será que era a hora deles começarem a inverter a mão? Porque só faltava uma hora, né, para a decisão de taxa de juros, volatilidade, volume, etc. Então, começou aqui exatamente às 16, o preço começou a subir, parecendo uma força compradora que antes não estava tendo tanto assim. E aí aqui confirma pra gente um fundo duplo, quando teve o rompimento desse candle 60 ali. Então, um fundo duplo mais bonito.
Essa região era importante, interessante que não fosse rompida, e se fosse, que não fosse mais de 61 dessa pernada de alta. Então deixa eu marcar o 61 aqui. Aí o preço subiu de forma esticada, chegou em VWAP, rompeu o topo aqui, pegou liquidez, confirmou o topo duplo, média de 80 e 50 não demonstraram força. Era a região de retração do dia também da pernada de baixa. Tentou travar de primeira e aí o preço travou por muito tempo aqui. Estava começando a chegar a abertura não, aos juros dos Estados Unidos e chegou a decisão de taxa de juros e aí teve volatilidade, chegou em 61, então essa força compradora não deixou o preço passar mais de 2/3, deixa eu inclusive desenhar isso. Então essa força compradora aqui, o movimento voltou até 2/3 junto com 61 e aí volatilidade nesse candle. A gente teve um movimento aqui de quantos pontos? Deixa eu ver. Opa. Vou tirar essa cruz aqui. Pronto. 17 pontos em um candle, mas fechou com muita sombra. Foi um candle que rompeu essa máxima aqui, rompeu a mínima desse candle, mas não chegou na mínima do dia. E aí ficou zigue-zague, zigue-zague. 2 minutos estava muito estranho essa região. Querendo subir, mas não subia. Aí eu comentei assim que isso aqui poderia... Primeiro movimento do discurso, que era 16h30, poderia ser de baixa, porque aqui tem movimento de alta chamando as pessoas para comprar e não estava subindo mais. Então, o primeiro movimento interessante seria estopar quem estava pensando aqui em compra. E começou, 16h30. Volatilidade de novo. Aí foi um candle que quase engolfou esses candles de alta. E aí teve a barra, né? A barra de 24 pontos praticamente, renovando a mínima aqui no candle seguinte. Só que nessa região, eu comentei e falei, eu saí aqui do Discord, era nessa barra 94, porque o discurso ele estava bem negativo, ele estava bem duro o discurso, e quando o discurso é assim, ele tende a ser dólar para cima e índice para baixo, como estava sendo lá fora. Mas aí não foi esse movimento de início, até que deu o checkmate nos últimos minutos da coletiva, que teve uma fala do Powell, que depois eu vou falar sobre isso. E simplesmente aí o preço reagiu da forma como era esperada, e aí rapidinho, se for ver, subiu aqui quase 30 pontos desse candle até o topo, rompendo máxima, só que já é quase fim do dia, né? Não tende a ter tanto volume assim. Muita gente sai por causa dessa notícia, robôs também, HFT. Quase chega na máxima do dia, inclusive, esse candle. Faz um pullback, vou entrar no 100? Não, região da média 200. Média 20 e média 9, cruzando para cima, cruzando para baixo. E fez um rompimento falso do caixote, voltou, poderia ser rompimento falso. O preço até renova a máxima dessa barra aqui, mas não dá prosseguimento e fecha em torno das médias menores, com ela sem tendência e possível rompimento falso nessa lateralidade. Rompeu essa figura aqui, que estava funilando. Nós tínhamos um oco, né? Na abertura do pregão comentei que poderia, inclusive foi o movimento que deu essa guinada aqui vendedora, porque nós tínhamos aqui um ombro, cabeça, ombro, rompendo, teria força vendedora, só que nem chegou a beliscar essa mínima aqui atrás. Não tocou nessa mínima, mas era uma mínima importante, troca de polaridade desses topos aqui atrás, e aí o preço não conseguiu passar daquela região, travou de novo e ficou aqui. Então, no geral, dólar, gráfico de candles, eu não vi nada seguro hoje. Possibilidade de reversão aqui, mas tinha notícia 11h45, então poderia voltar e estopar. Pullback longe das médias e tinha aqui a abertura do norte-americano em 5 minutos, na hora que fechou essa barra. Aqui nada de reversão, travado, discurso rolando, mercado lateral. Isso aqui para mim não é gatilho para estar em torno da média de 200, o stop tá até ok, mas pela hora do dia não vale a pena. No geral não vi nada no dólar. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trade, com vídeos com temas muito importantes, acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice que a gente teve ontem de importante,
Ontem foi um dia que rompeu essa lateralidade macro aqui que eu tinha. Foi uma tendência forte de baixa. Fez pullback, ancorou, caiu mais. Aí depois, no fim do dia, ficou meio travada aqui entre médias e finalizou aqui, próximo do fundo do dia. E hoje abriu como? Abriu testando aqui a região do fundo de ontem. Primeiro candle de força compradora, média sem tendência. E uma coisa interessante que eu reparei, por questão de volume, que não é algo que eu fico olhando em qualquer região, né? Mas algumas áreas são interessantes de analisar. Reparem bem esse volume desse candle aqui, desse fundo. Volume alto nessa região, onde que travou o preço ontem. Como que foi a abertura de hoje? Volume alto para tentar defender esse fundo aqui. E o que tinha nessa região aqui? Gap de um dia que atrasa. Tinha um gap aberto aqui. Tentando defender e hoje defenderam de novo, já logo nessa abertura aqui. Mas não vejo nada a ser feito, mesmo que o LS cutucou na venda aqui, mas não prende critérios, o preço sobe, se aproxima muito da VWAP do dia anterior, mas chega nessa região desse topo, dessa possível lateralidade. Faz um pullback, né, na média de 9, para mim não é gatilho candle 9 por causa das médias, né? As médias aqui, cruzamento recente, não tem clara tendência ainda. Vai ser difícil para criar uma pré-tendência interessante, seria melhor uma pós-tendência do rompimento do caixote. E aí acaba tendo esse PC aqui, candle 14, gatilho para mim. Olha, das vezes que eu vejo de pré-tendência, um candle, uma tendência que sai do fundo recente, faz isso aqui, cruza todas as médias para cima, e aí tá querendo romper a máxima, é mais difícil de dar certo. Eu preciso de algo com mais tempo. Tá muito recente esse movimento aqui. E se fosse, por exemplo, abriu aqui e tá chegando na média de 9 e tá querendo fazer isso. Aí tudo bem, o cenário já abriu em alta acima das médias. Mas isso aqui foi totalmente o contrário. A gente teve aqui a formação de um bull 180 forte, né? Engolfou os dois candles anteriores, então se eu juntar os candles aqui, é uma força inicial compradora. Deu a continuidade aqui, subiu, rompeu lateralidade, rompeu VWAP. Estava na cara da média 200 também, que estava sem tendência, ela já estava um tempo sem testar, inclinada para baixo. Tende a travar, mas não travou hoje. Hoje o dia foi bem divergente, lá fora estava caindo, aqui estava subindo, lá fora dólar subia e aqui caía, tudo diferente. O preço simplesmente subiu, e aqui pensar em reversão, eu poderia partir do candle 18, se for pelos meus critérios. Não teve gatilho pelo 2, então eu fico de fora. Aí quando teve 48 aqui, era 10,35. Tinha risco retorno? Se eu for colocar stop aqui em cima, deixa eu ver, arrastar mais. Colocar stop aqui em cima. Risco retorno? Não tinha para média de 9. O preço nem tocou na 9 e voltou a subir. E voltou a subir. E voltou a subir. Aqui pullback longe das médias. Só subindo. E se eu fosse entrar aqui, nós tínhamos esse topo aqui praticamente na cara, que poderia travar o preço quando chegasse nessas sombras aqui, esse pavio. O preço acabou indo, e aí a gente teve a possibilidade de candles de exaustão aqui. Uns 3 candles juntos de exaustão. Vamos confirmar pelo volume. O volume que teve alta aqui foi nessa barra 31. Depois o volume seguinte já foi mais tranquilo, mas essa foi a barra que realmente deu sinal de reversão desse movimento. Reversão não, exaustão pelo menos. Eu não sei se vai ser reversão pela teoria de Down. Pode ser uma correção para continuar subindo. Aqui nessa região, vi gatilho pelo quê? Reversão não era, porque já estava subindo em canal. Tem até o exemplo aqui, ó, canal. Canal não é a média 9 que está segurando, é a estrutura. O preço chega, meio que belisca na média 9. Tinha tudo para subir. Canal, né? E aí dá indicação aqui pra gente de uma venda, candle 88 pelo 2, um bear 180, poderia ser 89 também. Se colocasse o stop aqui, eu não curto stops próximos do candle, interessante colocar aqui atrás. A questão de risco retorno, na hora que o candle formou, tinha para média de 20, que era parcial obrigatória. Aqui, deixa eu ver se eu marquei certo. Coloquei desse topo aqui, vou colocar aqui. Ou pode ser desse candle 84, tanto faz. Chegou na média de 20. Quando chegou na média de 20, antes, se fosse stop, se colocasse na barra 34, o stop teria acontecido. Se colocasse na máxima do dia, não. Mas a média de 20, quando chegou, já tinha perdido todo o risco retorno da operação. Todo, já chegou aqui.
É gatilho para mim esse 46, agora para inverter a mão, pensar em compra? Vamos ver a questão aqui, o que está fazendo? É um pullback de lado? É um pullback de lado. Para continuar talvez subir? Olha, até pode, mas é bem difícil disso acontecer, sabendo que a média de 50 e 80 estão tão distantes assim do preço, que elas são a 20 do 15. Então, confirmando aqui, olha o 15 minutos, longe, ILS ativo, não vou caçar a operação de compra aqui. O preço não vai para frente, fica nesse zigue-zague, até que pela primeira vez 9 cruza a 20 para baixo. Setup da 50, faltou pouco para chegar realmente a essa setup da 50, não vejo que tocou nela, faltou bem pouco mesmo. O preço travou na região, subiu, média de 9,20 sem tendência, preço andando de lado, 50 chegou de novo, não conseguiu reagir, o mercado agora está lateral, e aí teve 15,45 aqui, fecha 15,50, esse abre 15,50 e fecha 15,55. Esse candle estava normal no início. 5 minutos antes dos juros começou a ter volatilidade. Eu estava aqui no pregão, eu estava até comentando que é isso, brutalidade do nada, antes dos juros. Rompeu o máximo do dia. Rompimento aqui com candle que nem é gatilho, não vou fazer nada, espera. Olha aqui a volatilidade que teve nesse candle com a decisão da taxa de juros, sendo que os juros veio a mesma coisa que estavam prevendo, mais 600 pontos de volatilidade, máxima e mínima. E aí começou o discurso, era aqui, ó, a partir dessa barra, quando fechou, começou o discurso. Candle de rejeição, aí teve um candle enorme aqui, vai romper máxima, aí teve volatilidade, rompeu máxima de novo. É gatilho aqui? Não, qualquer candle aqui muito caro. Se eu entrasse nesse 92, stop 91, tinha 600 pontos de stop. Chegou na máxima, LS está ativa, é reversão para mim? Desde que seja a partir do candle 95, que é 16,50. Então, a partir de 16,50, já não tem risco corretor. Eu vou ter que colocar stop aqui em cima, entrada aqui embaixo, stop caro e na cara da média 9. Faz uma tentativa, né, de pullback da 9, só que aí, finalmente, o movimento veio de força vendedora, que era o que o discurso estava sendo direcionado, né? Perdeu a 20, perdeu a 9, perdeu a 50, que já estava irrelevante, e foi cravar 80. E VWAP. Primeira tentativa, um travamento. Cuidado em entrar em candles assim do nada. Tá muito forte, vou pensar em contra. Movimento seguinte, teria estopado. E caiu mais. E caiu mais. 200 está irrelevante? Não. Tá flat. Não é gatilho de compra para mim aqui, pela região 200, média 9 próxima. E aí travou um pouquinho aqui. E nos últimos minutos de fechamento de gap teve uma volatilidade que é normal às vezes disso acontecer. Perdeu todas as médias nessa queda, perdeu toda a retração. Basicamente, o movimento de alta que a gente teve aqui de quantos pontos? De mais de 2.000 pontos, teve 2.500 exatamente. A correção pegou aí mais de 2.000. Então, sobrou só uns 500 pontos aqui. O dia fechando com 0,26, sendo que estava mais de 1,5% de alta. Então, será por que talvez o índice estava subindo início do dia? Lá fora estava caindo. Será porque estavam precificando que ia ser um dia de baixa e para comprar mais caro e aí soltar a mão nos contratos no fim do dia com o discurso? Pode ser, porque não tinha sentido esse movimento de alta aqui hoje, porque é muito difícil da gente não ter correlação lá fora caindo e a gente subindo. O mais comum a gente não está com correlação. Lá fora está subindo e a gente caiu. Sempre esses cenários contra o Ibov. Caiu e lá fora subindo. Isso é comum, muito comum. Mas esse dia aqui está subindo e lá fora só caindo? Não, isso não é normal. Tanto é que no S&P, se eu for mostrar aqui, olha o que o S&P fez. Desde o início do dia em queda. E aí teve decisão à taxa de juros, caiu. Como é que foi o índice aqui? Manteve em alta. Teve o discurso, ok, que a gente reagiu igual e depois foi ladeira abaixo. Aí a gente reagiu igual, mas o início do dia não teve esse movimento. Tanto é que o gap, o candle, na verdade, né? Olha o tamanho do candle que foi. Depois desse PFR do diário de ontem. E lembrando, o S&P, pelo ciclo que o Vlad mostrou, já encontrou seu topo. E nesses dias aí de balanço, né, de tecnologia, muitas empresas estão frustrando as expectativas. Parece que é uma boa época para criar um motivo, né? Um fundamento
uma notícia para essa queda, sendo que o gráfico já estava falando que queda ia ter. E também comentando que fevereiro tende a ser o pior mês historicamente para a Bolsa Americana. Então, fechamos aí janeiro e vai começar fevereiro. E uma coisa interessante de ressaltar também, que eu vou falar domingo, é que a gente teve dezembro muito forte, muito forte. E estatisticamente também pelos dados do Vlad, janeiro, depois de um dezembro bom, tende a ser de baixa. E a gente acabou tendo aí um janeiro de baixa que pelo menos não rompeu a mínima de dezembro nem a máxima. Foi um inside aqui praticamente. Mas confirmou o que ele tinha comentado, por isso que eu gosto de ver muitos vídeos dele baseados em dados, muito importante. E aí agora, antes de eu comentar a respeito do macro, já falando amanhã o que pode acontecer. Vamos ver a questão aqui de IFR. No fim do dia não fechou esticado. No macro, eu tô com receio disso aqui ser... Nossa, olha isso. É foda, viu? Aqui, final de novembro. Ombro, cabeça, vou chorar. Ombro. Chegou na média de 200 praticamente. O mercado travado para talvez dar sequência de baixa. Ondas de Elliott pode ser uma reacumulação para voltar a cair. A gente teve onda 1, 2, 3, 4, 5, reacumulou com topo duplo de continuidade, onda 1, 2, 3, 4, 5. Era possível tendência de alta, não se confirmou. A gente tem agora um mercado que está travado em correção complexa ABC, que pode ser um mercado lateral para dar continuidade a 1, 2, 3, 4, 5. Fudeu. E tem espaço para essa correção, tá? Lembrando que tem espaço, semanal, mensal, olhando, tem espaço ainda para cair. Tem possíveis travas lá em 125 mil pontos, um pouco para baixo também. Voltando para o 5, o que eu preciso preocupar é com essa região desse fundo aqui, que esse fundo reagiu, né? Reagiu no fim de ontem, início de hoje, então será que vai reagir também se testar amanhã? Vou tirar esse caixote, o que eu vou deixar marcado agora. Vou tirar esse caixote aqui também de cima. Eu vou deixar essa linha mais para frente, que é uma região de resistência que nós temos. E desse fundo aqui eu vou marcar também uma linha como se fosse um suporte mais próximo antes de um suporte maior, que é a mínima desse ano que está aqui atrás. Mas será que vai chegar até aqui? Deixa eu ver quantos pontos. Ah, pode chegar. Então, colocando aqui atrás, região importante também. Fora isso, média 200 está flat, ó. Então o mercado pode ficar no zigue-zague amanhã, tranquilo. E é início de fevereiro, né? Tem que pegar os dados depois de fevereiro, porque carnaval, eu sei que historicamente não é bom essa época também pro Ibov, talvez porque lá fora também não é. Já em relação ao dólar, a gente teve um mercado que no fim fechou quase no zero, andou para baixo, mas não muito quanto o índice estava subindo, e devolveu o movimento inteiro, fechou em torno da média de 200. Recomendo que amanhã ainda olhem o contrato que está vigente agora. O que eu posso marcar aqui para amanhã? As médias estão sem tendência, né? Então o que eu posso fazer é marcar possíveis regiões aqui de trava. Essa aqui é a resistência do caixote. Temos o suporte do dia também aqui marcado, que é um suporte aqui atrás também. E a máxima, né? E lembrando que o oco ainda não está perdido. Só que é um oco dentro de uma grande lateralidade. Vou mostrar aqui já. Então, ombro, cabeça, ombro. Lembrando que a lateralidade é uma que tem do 60, diário. Essa região enorme aqui, desde lá de meados de novembro, totalmente lateral. Mas olhando no micro, tem um oco aqui, 5 minutos para acontecer, talvez, né? Já sobre notícias, o que aconteceu hoje? Já começando aqui com zona do euro. Como é que está o mercado lá fora antes da abertura do nosso nosso futuro 9 horas? Tinha os índices asiáticos caindo, índices europeus no zero, juros americanos caindo, minério de ferro caindo mais de 13%. Índice asiático junto, poderia puxar Vale sim, tanto é que durante o dia todo Vale caiu hoje. Petróleo também estava caindo, S&P caindo, DXY leve alta. Então todo o cenário aqui, todo, exceto juros americanos,
estavam indicando ser índice para baixo e dólar para cima. O nosso índice abriu sem gap e foi subir, 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 subir. E aí teve a abertura das ações e a gente teve uma reação de mais alta no índice, porque nós tivemos Petro subindo e FNC subindo. Vale não estava, mas quando o IFNC sobe forte, ela chegou, o índice, né, setor financeiro, chegou a ficar mais de 1% de alta, e Petro ajudando, Vale às vezes não consegue, desde que esteja numa queda saudável. E tava uns 0,80, 0,70, tava ok. Então o índice subiu. E teve notícia, 9 horas aqui. Muitas notícias lá fora, mas 9 horas tivemos taxa de desemprego no Brasil. Notícia boa. Para o cenário atual, que outros fatores estão ainda indicando que é época ainda para reduzir juros, isso aqui, mesmo com juros altos, como realmente estão, né, que é preocupante, a taxa de desemprego veio abaixo esperado, ou seja, mais pessoas empregadas. Isso é bom. Não era um cenário, esse aqui seria um cenário ruim naquela época que a inflação estava descontrolada, tinha que aumentar juros e aí desemprego vinha cada vez mais baixo. Isso aqui não seria bom naquela época, mas hoje está ótimo isso aqui, um ótimo dado. Pode ter sido uma das influências para a gente ter reagido em alta, eu acho que foi, tá? E lá fora não teve isso, só que aí chegou 10,15. 10,15, e o que aconteceu aqui? Variação de empregos privados, é tipo uma prévia do payroll, estavam esperando isso. Detalhe, corrigiram o valor do mês passado, então estavam esperando vir menos e veio bem menos. Isso aqui é bom para o cenário atual. Por quê? Porque aqui indica que teve menos vagas e aí pode se controlar mais a inflação cair, controlar a questão do emprego também, que muito emprego tende a gerar a questão de inflação, porque mais pessoas tendo dinheiro, gastando, etc. Teve a questão aqui do índice do custo de emprego depois, nem achei que essa notícia ia movimentar, mas teve uma certa volatilidade na hora. O salário mínimo em empregos aqui, o trimestral, reduziu, então uma notícia boa para a questão da inflação. E custo de emprego veio até ok, não é uma coisa de se desesperar não. Tanto é que na hora que eu fui verificar, o monitor da taxa de juros hoje estava muito volátil, eu acho que isso influenciou sim o dólar também, o índice aqui, porque o monitor que esses dias atrás estavam aí apostando que juros não ia cair em maio, hoje durante o dia, essa parte aqui, ó, 5 e 5,25, estava subindo de novo. Estavam postando de novo. Opa, desculpa. Aqui, ó. Março. Era a questão. Essa taxa aqui de 36% que está agora, antes do discurso, na hora dessa notícia boa da DP e da questão do custo, do salário, enfim. Aqui aumentou muito, chegou a voltar a 60% de gente apostando que ia reduzir em março. Aí começou. Dólar cair aqui. Índice subindo, mais uma influência que poderia ter tido. O VIX hoje, inclusive, ficou positivo, hein? Chegou a ficar em patamar bem estressante. Questão do discurso, mas tudo ok. Voltando aqui para o gráfico, aí teve, deixa eu lembrar a notícia aqui, qual que era a próxima? 10,15, 10,5, beleza. Depois teve estoque de petróleo, que não é de movimentar. Teve uma que antes, 11,45, PMI de Chicago, movimentou. PMI, que é como se fosse um termômetro da economia. Ele veio abaixo do esperado, ele já está abaixo de 50. Veio mais abaixo ainda, então ok para o índice inflacionário. As apostas cada vez mais aumentando para março, e aí começou a parte da tarde, veio a decisão da taxa de juros. Manteve, era o que era esperado, veio igual. Preocupante seria se tivesse vindo alguma coisa diferente, aí era tiro, porrada e bomba. E depois começava o discurso, meia hora depois. E aí, na hora do discurso, o bafafá que veio para essa reunião agora vai reduzir em março ou vai reduzir em maio ou junho? Porque na última reunião em dezembro, porque aquele dia 13 de dezembro o índice subiu mais de 3 mil pontos durante o discurso? Foi dia de supertendência. Eu vi alguns analistas falando que aquele dia o discurso ele foi muito pacificador, foi muito tranquilo, e o Jeremy Powell ele não estava preparado muito para perguntas que estavam falando sobre quando vai reduzir. Ele não estava preparado para essas perguntas, então ele acabou respondendo muito assim, que a gente reconhece que é o topo dos juros e que tende a reduzir os juros daqui a pouco.
E aí o mercado precificou, tipo, uau, vai reduzir antes do esperado, então? Aí começou o índice a subir, porque reduzindo os juros lá é bom para os índices. Aqui subiu, final, os últimos 15 dias de dezembro foi alta do Ibov. Dólar caiu. Só que aí a reunião de agora, ele já veio mais preparado para essas perguntas, porque tudo está girando em torno de quando que vai reduzir. Durante o discurso, o início do discurso, ele sempre falava as mesmas coisas. O quê? Que é uma análise unânime do pessoal do Fed, que não é só ele, né? Tem mais de uma pessoa, igual aqui no Copom. Que a gente reconhece que a inflação está equilibrada, que está indo em direção à meta estabelecida pelo Fed, né? Mas que reconhecemos que alguns setores estão preocupantes. Por exemplo, o setor de serviços não para de subir. Empregos ainda segue forte. Mercado de trabalho segue forte. Isso tende a prejudicar a inflação. Setor de serviços não está parando, ainda está em alta. Mesmo que a indústria esteja caindo, o setor de bens, os bens, né, esteja caindo, o setor de serviço ainda está aquecido. E aí é uma parte complicada, porque, tanto é que deixa eu mostrar esse comentário aqui, ó. O cenário, então, que ele enxerga é: a inflação está em queda. Tá. A economia está crescendo. Está crescendo porque o mercado de trabalho está aquecido, o setor de serviços está aquecido, mercado de trabalho forte. Os cortes, para acontecer corte nesse caso dos juros, não tende a ser para março. Mas ele só foi falar isso, que não tende a ser para março, no final da reunião. Porque antes ele estava falando só coisa, não, a gente reconhece realmente que está indo bom, estamos confiantes, está tudo de acordo com o que era esperado, que não sei o quê. Mas aí começou depois as perguntas dos jornalistas, e aí lascou um checkmate no final, que ele falou uma coisa que causou tensão, que foi essa parte aqui, entre aspas. Não acho que o corte nas taxas de março seja provável. O corte nas taxas de março não é o caso base. Então, meio que decretou que março tá cedo. É para maio ou segundo semestre do ano. Então, deu o checkmate. Ele já estava indicando que ia acontecer isso, porque ele estava falando com o pé atrás. Eu reconheço que está tudo bem, mas que tem coisa ainda que está preocupante, tem um alarme ainda em torno, um pisca-alerta que tem que preocupar, que é perigoso, ele falou isso no início, é perigoso reduzir juros antes do tempo, porque depois para corrigir é bem pior. Só que o cenário que os Estados Unidos se encontra é um pouco preocupante. Talvez a recessão que falavam que ia ser suave, talvez não seja. Aí vai ser o assunto para os próximos meses, vocês irão ver. Porque com esse discurso de hoje, com essa fala de hoje, o Powell e o Fed reconhecem que não está na hora ainda de reduzir juros. Só que juros altos por muito tempo tende a ser ruim. Para tudo virar uma bolha de neve depois, que é difícil de consertar. Então tem que tomar muito cuidado. É o caso do Brasil, por exemplo. Se discute muito em ter que reduzir mais. Só que o Brasil está olhando muito lá para fora, se lá também vai reduzir. O cenário local, essa questão da guerra aí no Mar Vermelho, se vai atacar, se vai aumentar o preço do petróleo, enfim. E aí os Estados Unidos está na situação que setor de indústria está esfriando, inflação também está controlada, esfriando para controlada, só que setor de serviços disparando, empregos em certas áreas, principalmente serviço também, e é uma área que não é muito estável, ela é instável, e aí tem que analisar com muito cuidado, porque imagina só se não reduz juros no tempo correto, o que pode acontecer? Mantém juros altos, achando que isso aqui vai controlar rápido. E o que acontece? Isso aqui acaba puxando de uma vez muito forte, desemprego em setor de serviço, começa a ter alto desemprego nos Estados Unidos e começa a maldita recessão. Tem que tomar muito cuidado, porque o setor de indústria já está sentindo a pressão, bancário também, já vimos aí casos de banco quebrando, e esse maldito setor de serviço não para de subir. E setor de serviço engloba tudo que envolve atendimento e outras coisas. Então, é um serviço
nossa, qualquer coisa é setor de serviço. Então, vamos supor que acontece o contrário, reduz juros antes da hora, reduziu. Setor de serviço que já estava aquecido, sobe mais ainda, contrata mais gente, mercado de trabalho aquecido, a indústria começa a melhorar. A inflação dispara antes da hora. E aí tem que, vamos analisar de novo, vamos ver se aumenta de novo. Ou se mantém os juros aqui nessa hora que a gente reduziu. Então, tá no cenário que a dúvida para os próximos meses, vocês irão ver isso, se está em recessão ou não. Já estou vendo pessoas comentando aqui nessa questão dos juros estar alto lá. Então, o FONC, né, evitou sinalizar então hoje quando vai iniciar o ciclo de corte, não comentou nada de mês específico. Acho muito, assim, perigoso afirmar que nós vamos reduzir em junho. E aí, para os diretores do FED, os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica se expandiu a um ritmo sólido e que os ganhos de emprego moderaram-se desde o início do ano passado, mas que estão fortes ainda, os empregos, enquanto que a taxa de desemprego permaneceu baixa, ou seja, se a taxa de desemprego está baixa é porque tem mais gente empregada. E que a inflação diminuiu também ao longo do ano, mas permanece elevada também, é um sinal de atenção. Então, muitas coisas para ter atenção. E não espera que seja apropriado reduzir esses juros até que tenha ganhado maior confiança de que a inflação está evoluindo de forma sustentável para a meta deles de 2% ao ano. Fora isso, depois que a gente teve, então o mercado reagiu, né? E aí fechou o pregão, nós tivemos 18 horas, 30 minutos antes do pregão, teve a decisão daqui. Aqui veio a mesma coisa que era precificada, redução de 0,50 pontos, e aí veio o que era esperado, e sempre sai uma atazinha aqui, um resumo, né, do que aconteceu, a justificativa. Aí, nesses assuntos aqui, esses parágrafos que foram as mesmas coisinhas de sempre, que o Banco Central o Copom está analisando, vendo as coisas lá fora, vendo as economias, os países de primeiro mundo se estão reduzindo ou não seus juros para não afetar tanto aqui, blá blá blá, questão do Mar Vermelho, questão da Israel, que não sei o que, estão analisando isso, mas enfim, confirmando aqui. Confirmando o cenário esperado, que com certeza vai, porque os juros estão bem altos aqui no Brasil. Os membros do comitê, todos, antevêm uma redução da mesma magnitude nas próximas reuniões, então 0,50. E uma coisa que muita gente não entende, o que é juros real? O que é juros real e juros nominal? Juros nominal é isso aqui que saiu, ó. Nominal, 11,25. É o juros atual que nós temos aqui, a taxa Selic básica do Brasil. Só que o juros real, ele não é a mesma coisa que isso aqui na maioria dos países, não tem às vezes como ser igual. Vamos exemplificar como que é juros real. Quanto que realmente seu dinheiro está valendo. Porque inflação quando ela está alta, acima de zero, quer dizer o quê? Que qualquer valor acima disso é porque é ruim para o seu dinheiro, porque ele tende a perder valor, você tende a perder poder de compra. Quanto mais a inflação está alta, a gente vê o caso da Argentina. Vi uma notícia esses dias que uma bola de sorvete está custando uma fortuna, que aumentou da noite para o dia a bola de sorvete. É a inflação. Então, os seus R$100 de hoje, se a inflação estiver descontrolada, não é o mesmo que amanhã. E aí, se a gente for ver aqui, olha como que estão esses países. Argentina, Japão, Suíça e Taiwan. Mas nada se compara à Argentina, né? Mas por que a Argentina está com menos 30 e poucos por cento? Porque lá tem mais inflação do que juros. Como assim? Aqui a gente teve hoje juros, decidiu para as 11,25. Só que nós temos inflação. Inflação no ano passado acho que fechou dentro da meta esperada, já acho que de 5,5%, eu acho, tá? Então, dentro de um ano, 2023, a meta do Banco Central fechou dentro da meta, de 5,5% de inflação. Dividindo para 12 meses, é um valor muito bom. É como se o seu dinheiro estivesse perdendo um valor percentual, né, por mês aqui, de um vamos chutar, uns 35 de um mês para outro. É ruim, né? Você está perdendo o poder de compra, sim, mas é um valor ok para outros cenários de outros países. Então, se você colocou
pela taxa nominal, juros nominal, R$ 100 aqui no início do ano, quanto que você tende a receber no fim do ano? Se olhando pela taxa nominal, é 11,25% em cima disso aqui. Mas você não tem isso aqui de verdade como lucro, né? Você tem que considerar quanto que o seu dinheiro perdeu ao longo desse ano. A questão da inflação, então você pega a inflação, reduz pela inflação, que eu acho que é de 5,5%, fechou ano passado. O resultado é o que realmente você está ganhando. Então, vamos supor que é uns 6%. Então, no fim do ano, você vai ter realmente de valor de lucro 6% de R$ 100, e não isso aqui. Aí, se a gente for ver os juros reais do mundo, como que nós estamos? Nós estamos aí no patamar de maiores juros reais do mundo, ou seja, inflação ainda está alta. Inflação alta, juros está cada vez se aproximando, mas a inflação está alta aqui. Mas tá ok, não é uma situação igual a Argentina não, a situação lá é pior. Juros reais aqui, acaba que nesses países como nós, Colômbia, Turquia, Indonésia, Brasil, né, México, se você colocar R$ 100, você tem ao fim do ano esses valores de retorno. Nós estamos em segundo lugar com o país que mais tende a dar retorno. Segundo lugar. É bom, analisando da primeira hora, né, mas depois a gente vê as consequências disso. Depois diminui. Aí tem Chile, tá, Hungria, Rússia, Filipinas, Dinamarca, Itália, Israel. Então, é como se você colocasse R$ 100 e no fim do ano você só ganha isso aqui. É isso. Não ganha nada. Aí vai e começa. Taiwan. Então, se você colocou R$ 100, na verdade você não tem lucro no fim do ano. Suíça, você não tem lucro no fim do ano. Japão, você também não tem lucro no fim do ano. E Argentina, você também não tem lucro no fim do ano. Por que esses resultados foram negativos? Porque lá, mesmo com juros nominal, valor nominal, a inflação é muito mais alta. Então, mesmo que os juros esteja, sei lá em qual patamar, inflação superou juros nominal. A inflação está de 10% e os juros está de 5%. Então, você tem um prejuízo de 5% no fim. Você colocou R$ 100 e perdeu 5% em 12 meses. Na Argentina, é 31% que você perde. Então, tem gente que está vendo, por exemplo, nossa, a Argentina está dando um retorno financeiro em renda fixa de lá de muitos por cento. Mas a inflação de lá está ruim. E se você converte para pesos e depois converte de novo para real ou para dólar, você perde também em relação a câmbio. Então, não enchem os olhinhos de brilho na hora que vê um rendimento absurdo lá do governo, tipo o Tesouro Selic, porque a inflação está alta e você perde quase 31%. Japão também. Por que Japão está assim? Porque eles não aumentam juros. Eles passaram esse tempo todo praticamente com juros baixos, todo mundo aumentando e eles lá insistindo em juros baixos. É um país meio doido, né? Mas ok. Seguindo, então falei da questão da Selic daqui. Qual que é a próxima coisa que eu tenho que falar? Um dos motivos hoje que a gente pode também ter subido, enquanto lá fora estava tudo diferente, por ser uma super quarta e balanço saindo, acredito eu que cada área, cada continente teve seus próprios motivadores. A Ásia, a questão lá do setor de construção, que a gente teve aí o caso da Evergrande, sei lá, quebrando, praticamente decretando falência, minério de ferro despencando, então um motivo lá. Europa teve muita notícia de madrugada, questão da inflação, então também teve um fator motivador setor, era a Europa, e tinha os fatores dos Estados Unidos, empresas que saem no balanço que não foram bons. Então, motivação nos Estados Unidos. E a gente tinha os motivadores aqui. Então, pode ter sido isso um dos motivos da gente não reagir conforme lá fora. Outra coisa que eu tenho que ressaltar é que o fluxo hoje ele foi bem assim tendencioso. Se a pessoa olhasse, dava para ver qual que era a direção que estava pegando o dia. Então, deixa eu abrir aqui a imagem de dois exemplos do fluxo do índice e do dólar. Fluxo do dólar do Pro, que junta tanto mini quanto cheio. Como que estava o fluxo no geral? Olha quem estava na posição da compra, desde o início do dia, Santander. E aí chegou esse tempo aqui, era quase 1h10 da tarde mais ou menos, 1h10, travou.
parou em 90 mil mais ou menos. A questão nem é muito quantidade que ela estava, a questão era onde os outros estavam. Olha a maioria que eu tenho aqui colorido, olha onde eles estavam, posição de venda. Isso eu tirei print, era 13h30 da tarde. Tudo na posição de venda. E o dólar estava como? Mais vendedor hoje. Mas tinha muita gente dando liquidez? Não. Então era uma queda lenta. Como assim uma queda lenta? Quando você não tem alguém para te dar liquidez, eu quero vender, e não tem gente para te dar liquidez na compra suficiente, e essa pessoa que está na compra, ela está entrando em forma de agressão e não de forma passiva líquida, igual a XP tende a fazer. Então, como é que eu vou jogar o preço para baixo se está tendo briga de agressão? Se eu quero gente de forma passiva aqui para mim. Aí o preço cai como? Travado, travado, travado. Porque tá todo mundo, os grandes aqui na mesma direção, e quem deveria dar liquidez não estava na outra ponta. E sinceramente, Santander para mim, ela não deu liquidez. Ela estava apenas entrando na posição que ela tinha que entrar mesmo. Não é um player de dar liquidez. E detalhe, o balanço dela saiu ontem e não veio um balanço bom. Então achei bem estranho ela fazer esse movimento aqui logo no dia após o balanço, sendo que ela nem entra tanto assim. Já o índice, como que ele estava direcional também. Se a gente for ver os players aqui fica mais claro, né? Aí dá pra ver realmente que teve gente dando liquidez, porque XP é um player que tende a dar liquidez. E olha o que ela fez desde o início do dia, até meio-dia aqui mais ou menos, venda, chegou a quase 85 mil contratos na venda. E na ponta da compra, os grandes, Morgan, Goldman, até Genial estava aqui, mas Genial entrando assim. Esses players aqui são players de pessoas físicas, olha o tanto de linha quebrada. Esse aqui é eletrocardiograma praticamente. Player que tem poucas pessoas operando são esses, que tem linhas retas. Olha aqui esse outro player, quem que é? BTG, pessoa física, XP, então Genial. Então, quanto mais linha está quebrada, mais tem pessoa física nessa corretora. Mas tinha Goldman, JP Morgan e UBS também tava, a Guide aqui. Tullet até chegou também na ponta da compra e na ponta da venda. XP, BTG, Clear. Aí é muito mais fácil de ver que tá um dia direcional. Os players de pessoa física na ponta vendedora, que tende a entrar de forma passiva. E os grandes aqui que entram de forma de agressão na ponta compradora. Um dia de índice para cima e índice para cima por causa disso. Mas o dólar não estava tão claro esse movimento que seria de para baixo tão fácil assim, por causa da questão de falta de liquidez aqui na ponta compradora. Um ponto a ressaltar sobre isso de fluxo então. Outra coisa, a questão dos DIs aqui, como que os DIs hoje ficaram? Mais de 1% em queda. Quando temos DIs mais de 1%, o índice tende a subir e o dólar cair. Foi o que fez no início do dia. E o índice acabou devolvendo todo o movimento na parte da tarde, boa parte. Mas ok, o patamar pelo menos foi quase 0 a 0 em ambos. Tivemos IFNC e Petro então campo positivo. IFNC estava mais de 1%, devolveu. Petro também estava mais em alta, devolveu. E Vale caiu mais. Então a Vale acabou puxando, enquanto que as outras também arregou um pouco no final do dia. Já amanhã de notícia que nós temos continua sendo um dia importante, sempre dia após como hoje, ainda tem reflexos, tomem cuidado. Zona do euro tem notícia relevante, nós temos aqui IPP, que é a inflação ao produtor, tomar cuidado com a abertura, 10 horas junto com a abertura do à vista, PMI industrial, não é de movimentar, mas por ser 10 horas vai ter junto com as ações daqui, né? Depois 10h30, importante, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Essa aqui é a mais importante do dia, PMI industrial, também para indicar se a economia está aquecida no setor industrial ou não. E detalhes, estão esperando janeiro vir acima de 50, sendo que no último mês veio abaixo de 50. 50 é o termômetro. Estão esperando vir acima. Isso aqui, se vier acima mesmo, prejudica mais ainda a visão de reduzir juros agora. Depois tem alguns aqui também, PMI industrial e ISM. Agora não estou identificando a diferença dos dois, não estou lembrando. Mas esse aqui estão esperando redução e esse aqui aumento. Não estou captando qual que é a diferença dos dois agora, mas enfim. Esse índice de devolução de empregos do CAGED parece que já saiu esses dias. Eu vi aí, não sei porque está aparecendo aqui agora. Já era para ter saído hoje ou ontem. Talvez não deve sair amanhã, mas sei lá, vai que saia, né? E tem notícias aqui que não é de movimentar. E essa já é fim do pregão. Então o foco realmente é amanhã, na parte da manhã. Fora isso, já falei do gráfico que pode acontecer.
Era só isso então que eu tinha que ressaltar para hoje, preparativos para amanhã. Quase 1 hora de revisão.